Um cometa de fora do sistema solar surpreendeu cientistas ao passar pelo Sol e se transformar diante dos nossos olhos. O 3I Atlas acordou e está prestes a partir para sempre. 22 de janeiro de 2026. Missão SpareX da NASA acaba de revelar algo extraordinário. O cometa interestelar 3I Atlas passou por uma transformação radical. Vapor d'água aumentou 20 vezes, monóxido de carbono 20 vezes. A forma virou pera. Poeira escura foi exposta. Este não é mais o cometa que descobrimos em julho de 2025. Ele acordou, ele mudou, e em exatamente 37 dias vai ter o encontro decisivo. Entre 9 e 22 de março, passa a 54 milhões de quilômetros de Júpiter. A gravidade do gigante gasoso vai catapultá-lo para fora do sistema solar, para sempre. Esta é a história do terceiro objeto interestelar confirmado na história da humanidade, um visitante de outro sistema estelar. Com 7 bilhões de anos, mais velho que o próprio Sol, ele veio de Sagitário, atravessou o sistema solar, passou pelo Sol, transformou-se diante dos nossos olhos e agora prepara-se para partir. Rumo à constelação de Gêmeos, para nunca mais voltar. Esta é a história dos últimos meses que temos para observá-lo e das descobertas de janeiro de 2026 que mudaram tudo o que pensávamos saber sobre ele. Vamos recapitular. 3I Atlas. A sigla significa Terceiro Objeto Interestelar Descoberto pelo Sistema Atlas. Terceiro na história, depois de 1I Oumuamua em 2017 e 2I Borisov em 2019. Descoberto em 1 de julho de 2025. Observatório Atlas, Chile. Astrônomos notaram algo incomum: trajetória hiperbólica, velocidade 58 km por segundo em relação ao Sol. Isso é rápido, mais rápido que Oumuamua, 26 km por segundo, mais rápido que Borisov, 32 km por segundo, velocidade tão alta que só pode significar uma coisa: ele não nasceu aqui, veio de fora do sistema solar. Trajetória rastreada, veio da direção de Sagitário. Do disco espesso da Via Láctea, idade estimada, 7 bilhões de anos. Nosso sistema solar tem 4,6 bilhões de anos. 3I Atlas é mais velho que a Terra, mais velho que o Sol. Ele já estava vagando pela galáxia quando nosso sistema nem existia. Ameaça a Terra? Não. Passou a 270 milhões de quilômetros de distância em dezembro, quase 2 vezes a distância Terra-Sol. Seguro, mas próximo o suficiente para estudarmos. E foi exatamente isso que fizemos. Mas antes de mergulharmos nos dados científicos, precisamos esclarecer uma polêmica. 16 de julho de 2025. Apenas 15 dias após a descoberta, Avi Loeb, astrônomo de Harvard, publicou artigo especulando: 3I Atlas poderia ser uma nave extraterrestre hostil. Alegou: tamanho grande, ausência de químicos detectados inicialmente, trajetória improvável. A internet explodiu. Teorias conspiratórias, vídeos virais, pânico. Mas a comunidade científica rejeitou imediatamente. Chris Lintott, Oxford; Scott Manley, divulgador; David Kipping, Columbia; Daryl Seligman, especialista em objetos interestelares. Consenso esmagador. É um cometa. E as provas vieram. Telescópio espacial. James Webb observou 3I Atlas em setembro e outubro de 2025. Detectou dióxido de carbono, água, monóxido de carbono, cianeto, níquel, composição cometária clássica, não nave, cometa. Em novembro, conspirações sobre sinais de rádio surgiram. Radiotelescópio MERCAT, África do Sul, detectou emissões. Mas era hidrocila, molécula formada quando água é quebrada pela radiação solar. Fenômeno natural, nada de alienígenas. Avi Loeb já tinha feito isso com Oumuamua, também desmentido. Então, vamos aos dados reais, à ciência, aos fatos. Porque a verdade sobre 3I Atlas é muito mais fascinante que qualquer ficção. 29 de outubro de 2025. 3I Atlas atinge o periélio, o ponto mais próximo do Sol em sua trajetória. Distância: 1,36 unidades astronômicas. Isso é 203 milhões de quilômetros, entre as órbitas da Terra e de Marte. Velocidade nesse ponto: 68 km por segundo.
mais de 244 mil quilômetros por hora. Naquele momento, algo crucial aconteceu. O calor do Sol começou a despertar o cometa. Gelo começou a sublimar. Gás começou a escapar. A cauda começou a crescer. O telescópio espacial James Webb estava observando e detectou algo incomum. 3 Atlas era extremamente rico em dióxido de carbono, CO2, 8 vezes mais CO2 que água. Isso é raro. A maioria dos cometas do Sistema Solar tem mais água que CO2. Composição diferente. Química alienígena. E tinha mais. Entre 28 e 30 de outubro, 3I Atlas passou a apenas 28 milhões de quilômetros de Marte. Orbitadores marcianos observaram Mars Reconnaissance Orbiter, MAVEN, Hope, dos Emirados Árabes. Registraram a cauda iônica atravessando o céu marciano. E então, entre 30 de outubro e 6 de novembro, algo extraordinário. As sondas Europa Clipper da NASA e Hera da Agência Espacial Europeia atravessaram a cauda iônica de 3I Atlas. Instrumentos mediram composição do gás, partículas, campo magnético, dados ainda sendo analisados. E 19 de dezembro de 2025, maior aproximação da Terra. 1,8 unidades astronômicas, 270 milhões de quilômetros. Magnitude aparente, 11 a 12. Não visível a olho nu, apenas com telescópios. Astrônomos amadores pelo mundo registraram. Brasil, Chile, África do Sul, Austrália, Estados Unidos. Comunidade global observando. Movendo-se da constelação de Virgem para Leão. Ficando mais tênue à medida que se afastava do Sol. Ou assim pensávamos, porque algo estava acontecendo dentro do cometa. Algo que só descobriríamos em janeiro. 22 de janeiro de 2026. CNN Brasil divulga relatório da missão SPI-REx, liderado por C.M. Lice, cientista do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, e as descobertas são chocantes. Vapor d'água. Em agosto de 2025, 3I Atlas liberava 6,6 kg de vapor d'água por segundo. Em dezembro de 2025, aproximadamente 130 kg por segundo, aumento de 20 vezes. Monóxido de carbono, CO, agosto, 14 kg por segundo. Dezembro, aproximadamente 280 kg por segundo, novamente 20 vezes mais. O cometa não estava ficando mais tênue, estava explodindo de atividade. E tinha mais. Novos compostos químicos detectados. Cianeto, CN, metanol, formaldeído, metano, etano, compostos que não tinham sido vistos antes em 3I Atlas. Reservatórios de gelo nas camadas profundas do núcleo foram ativados. A onda térmica do periélio, do calor do Sol, penetrou fundo. Camadas que estavam congeladas por bilhões de anos. Despertaram. Sublimação intensa. Gás escapando. E algo ainda mais surpreendente. As proporções de CO, CO2 e H2O agora são semelhantes às de cometas do Sistema Solar. Inicialmente, 3I Atlas tinha 8 vezes mais CO2 que água. Agora, proporções normalizadas. Por quê? Explicação de C.M. Lice. Camadas externas ricas em CO2 sublimaram primeiro. Camadas internas ricas em água e CO, agora expostas. 3I Atlas está revelando sua estrutura interna, camada por camada. Como descascar uma cebola cósmica, Semilice declarou e cito: ficamos chocados. Nunca vimos transformação tão rápida e dramática em um objeto interestelar. 3I Atlas está nos ensinando que cometas de outros sistemas podem ter estrutura em camadas muito mais complexa que imaginávamos. E a aparência física também mudou. A nuvem de gás, a coma, permanece relativamente simétrica. Mas a nuvem de poeira virou uma pera. Parte mais larga na frente, parte estreita apontando para trás, em direção ao Sol. Por que essa forma? Pressão da radiação solar. Partículas de poeira são empurradas para trás, mas partículas maiores, mais pesadas, ficam mais próximas do núcleo. Resultado, forma assimétrica, pera cósmica, e a poeira mudou de cor. Antes dominada por gelo brilhante, agora escura. Olivina, mineral verde escuro, carbono amorfo, negro. Albedo baixo, reflete pouca luz, mas espalha luz azulada. Efeito Rayleigh.
mesmo que faz o céu da Terra ser azul. Partículas pequenas espalham comprimentos de onda curtos, azul e violeta. O cometa perdeu seu revestimento de gelo ao ser aquecido. Agora expõe seu interior rochoso, sua verdadeira natureza. Em 15 de setembro de 2025, a cauda de poeira tinha 100 mil quilômetros de comprimento. Agora, em fevereiro de 2026, mais longa ainda, milhões de quilômetros, estendendo-se pelo sistema solar. E cada partícula dessa poeira é uma cápsula do tempo. 7 bilhões de anos. Material primordial de outro sistema estelar. Flutuando no espaço. Alguns grãos podem até cair na atmosfera da Terra. Meteoritos interestelares microscópicos. Poeira de outro mundo. Literalmente. Se você quer ver as fotos desta transformação radical, as imagens do Hubble, do James Webb, as animações da forma de pera, se inscreva no canal Vozes do Brasil e ative o sino, porque o que vem a seguir, sobre os observadores pelo mundo inteiro que estão vivendo este momento histórico, vai te emocionar. E enquanto cientistas analisam dados, milhares de astrônomos amadores pelo mundo estão apontando telescópios para 3I Atlas. Grupos astronômicos no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Chile, no Atacama, na África do Sul, no Observatório Sutherland, na Austrália, nos Estados Unidos, todos sabem, esta é a última chance de ver um objeto de outro sistema estelar. Hashtags nas redes sociais. O adeus de Atlas, Bumstein's Last Goodbye, os Interstellar Farewell. Crianças em escolas desenhando o cometa, professores explicando, ele veio de longe, muito longe, e agora vai embora. John Patel, astrônomo amador em São Paulo, disse, tenho 58 anos, observo o céu desde criança. Vi cometas, eclipses, chuvas de meteoros, mas nunca vi algo que veio de fora. Isso é único. Meus netos verão outro? Talvez não. Este é o momento, e milhares pelo mundo sentem o mesmo. Última chance. Última observação. Último adeus. E tem mais dados chegando. Novembro de 2025. Sonda JUICE, da Agência Espacial Europeia, observou 3I Atlas durante sua viagem pelo Sistema Solar Interior. Câmeras de alta resolução, espectrômetros infravermelhos, sensor de partículas. A sonda estava em rota para Vênus, parte de sua trajetória para Júpiter. E aproveitou a oportunidade. Atravessou regiões próximas à cauda de 3I Atlas. Mas havia um problema. Calor extremo. JUICE não foi projetada para estar tão perto do Sol. Engenheiros improvisaram. Usaram a antena de alto ganho como escudo térmico, protegendo instrumentos. Observações realizadas, dados capturados. Mas transmissão para a Terra ainda não foi completada. Antena estava sendo usada como escudo, não podia transmitir. Previsão. Dados serão divulgados em fevereiro de 2026, qualquer dia agora. Podem revelar composição detalhada da cauda iônica, estrutura tridimensional do núcleo, distribuição de partículas ejetadas. Aguardamos ansiosamente. E então, o grande final. Entre 9 e 22 de março de 2026, 3I Atlas passa a 0,36 unidades astronômicas de Júpiter. Isso é 54 milhões de quilômetros. Próximo o suficiente para sentir a gravidade do gigante. E Júpiter é, de fato, um gigante. 318 vezes mais massivo que a Terra. Seu campo gravitacional é imenso. E esse campo vai fazer algo irreversível. Acelerar e desviar 3I Atlas, efeito estilingue gravitacional. A trajetória do cometa será catapultada. Velocidade aumentará ainda mais. Direção mudará. Rumo à constelação de Gêmeos. Simulações orbitais mostram, após o encontro com Júpiter, 3I Atlas deixa o Sistema Solar em trajetória definitiva, sem volta. Nunca mais cruzará a órbita de nenhum planeta. Nunca mais sentirá o calor do Sol. Rumo ao espaço interestelar profundo. E há uma pequena esperança. A sonda Juno, da NASA, está em órbita de Júpiter desde 2016. Ela pode tentar observar 3I Atlas durante a aproximação. Uma última foto, um último registro. Mas Juno está com pouco combustível. Problemas no motor principal desde 2021, funcionando com motores auxiliares. Missão estendida até setembro de 2025, depois até 2026.
Incerto se terá recursos para desviar e observar o cometa, mas se conseguir, serão as últimas imagens de 3I Atlas tiradas de perto pela humanidade. E depois, silêncio. O cometa desaparece na imensidão do espaço. 58 quilômetros por segundo, rumo a lugar nenhum, rumo a lugar algum, rumo ao vazio entre as estrelas. 3 objetos interestelares confirmados, 3 visitantes de outros sistemas. Vamos compará-los. Pini ou Oumuamua, 2017, descoberto por Pan-STARRS, Havaí. Forma: cigarro ou panqueca, dependendo da interpretação. Velocidade em relação ao Sol: 26 km por segundo. Atividade: nenhuma detectada. Sem cauda. Sem coma. Asteroide? Cometa sem gelo? Até hoje debate. Avi Loeb especulou. Vela solar alienígena. Comunidade científica rejeitou. Oumuamua saiu do Sistema Solar sem revelar seus segredos. 2I Borisov, 2019. Descoberto por Gennady Borisov, astrônomo amador na Crimeia. Cometa ativo. Cauda visível. Velocidade: 32 km por segundo. Composição: rica em monóxido de carbono. Fragmentou-se parcialmente. Semelhante a cometas do Sistema Solar. Origem: Sistema Estelar Jovem. Estimativa: partiu em 2020. E 3I Atlas 2025 a 2026. Cometa extremamente ativo. Velocidade: 58 km por segundo. Mais rápido que os dois anteriores. Idade: 7 bilhões de anos. Mais velho. Composição: rico em CO2 inicialmente, depois água e CO. Incomum. Transformação radical pós-periélio. Vapor d'água e CO aumentaram 20 vezes. Forma de pera, poeira escura. A lição: cada objeto interestelar é único. Cada um carrega informação sobre seu sistema de origem. Formação planetária. Química estelar, dinâmica galáctica, e cada um expande nosso conhecimento. Oumuamua nos ensinou sobre objetos sem atividade. Borisov, sobre cometas interestelares ativos. 3I Atlas, sobre transformações dramáticas e estrutura em camadas. 3 mensageiros, 3 lições, e certamente virão mais. 2 de fevereiro de 2026. Hoje, neste exato momento, 3I Atlas está a aproximadamente 350 milhões de quilômetros daqui, entre as constelações de Leão e Gêmeos, movendo-se a 58 km por segundo, magnitude aparente 12 a 13, visível apenas com telescópios médios, ficando mais distante a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, e em 37 dias, o encontro com Júpiter, a catapulta gravitacional, o último adeus. Nas próximas semanas, os dados da sonda JUICE serão divulgados. Vamos aprender mais sobre a estrutura interna de 3I Atlas, sobre sua cauda iônica, sobre as partículas que ejetou. E entre 9 e 22 de março, última chance de observar, última chance de registrar, última chance de dizer: vimos você, sabemos que você passou por aqui. E depois, 3I Atlas parte para Gêmeos, deixa o Sistema Solar, rumo ao espaço interestelar profundo. Não veremos 3I Atlas novamente, nem nossos filhos, nem nossos netos, nem em 1000 gerações. Ele levará milhões de anos para alcançar outra estrela, bilhões talvez. Vagará pela galáxia, sozinho, silencioso, carregando 7 bilhões de anos de história, e poeira de outro mundo, e gelo de outro sistema. E um dia, em um futuro distante, pode passar por outro sistema estelar, com outros planetas, outras formas de vida, olhando para o céu. Fazendo a mesma pergunta que nós fizemos: de onde você veio? Este é o legado do terceiro mensageiro interestelar, prova de que não estamos sozinhos na história cósmica, que cada estrela tem cometas, que cada sistema tem destroços, e que vez ou outra um deles atravessa a nossa porta. 3I Atlas veio de Sagitário. Vai partir para Gêmeos, e nós, aqui na Terra, fomos privilegiados por testemunhar sua passagem. Em março, vamos dizer adeus, e o universo continuará seu eterno movimento, com ou sem nós, para sempre. Para acompanhar a divulgação dos dados da JUICE nas próximas semanas e o encontro com Júpiter em março, inscreva-se no canal Vozes do Brasil. Deixe seu like se você aprendeu algo incrível hoje. E comente:
Você acha que veremos outro objeto interestelar ainda em 2026? Ou teremos que esperar anos? Deixe sua opinião. Compartilhe este vídeo com alguém que ama a astronomia, porque momentos como este são raros e precisam ser celebrados. Até a próxima investigação e até março, quando diremos adeus ao terceiro visitante das estrelas.